O Alex Rodrigues me fez a seguinte pergunta aqui pelo YouTube, né? O que eu acho dos relógios, roupas e sensores que estão começando a ser utilizados, o Google Glass, né? Todas as coisas, os relógios que a gente coloca no corpo, conectados, etc. Tal, né? Se são realmente uma tecnologia disruptiva ou ainda é cedo para compreender a sua influência em nosso futuro. Então essa é uma discussão legal, porque isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com uma discussão macro, que é interessante, que é uma macro tendência, que é você colocar chip em tudo. Né? A Marta Gabriel fala muito sobre isso, né? A internet das coisas. Você começa a colocar chip em tudo, você começa a colocar chip em boi, chip em carro, chip nos produtos. Imagina você no supermercado, você chegar, colocar tudo dentro, o chip começar a cair o preço de tal maneira que você bota todos os produtos no carrinho, conforme você vai botando o produto, já vai aparecendo no carrinho o preço que você vai pagar no final. Né? Então não precisa nem passar pelo caixa, né? É só você ir colocando e você vai trabalhando em relação a isso. Eu fiquei outro dia pensando sobre isso, uma coisa bacana, quantas pessoas ficam desaparecidas no mundo hoje? Né? Se você pegar no Brasil é o seguinte, quantas pessoas estão desaparecidas? Foram sequestradas, morreram ninguém sabe aonde, né? Tiveram uma crise de loucura, de amnésia, não sabe, ninguém sabe onde é que está, o cara está parado no meio de um hospício, não sabe aonde, pegou um avião, pegou um trem, pegou um ônibus, pegou não sei aonde, o cara está perdido, nunca mais vão encontrar. Então você imagina que no mundo de 7 bilhões de pessoas, a gente está cada vez mais com mais gente. Né? Então eu acho que cada vez mais a gente vai começar a ter ideia de botar chip nas pessoas. Você vai botar chip nas pessoas, obviamente que eu acho que é uma ideia que hoje assusta, mas certamente mais para frente a gente vai, quando nascer, etc., o papai, num determinado momento, em algum lugar, uma coisa bem soft, bem light, que não incomode ninguém, botar um chip na pessoa, aquele chip ali, né? A pessoa poderia ter um critério, né, de ligar, desligar em determinados contextos, e quando a pessoa for jovem, tiver problemas, etc., aquilo fica ligado o tempo todo. Qualquer coisa que aconteça, a pessoa vai lá e dá uma rastreada na pessoa para saber onde a pessoa está. Já estão fazendo isso com os animais, é um tempo pequeno para a gente começar a fazer isso com as pessoas. Então, é óbvio que a gente tem que pensar, né, que a gente tem um preço. As pessoas falam, ai, que mundo, eu prefiro então o tempo do meu avô. Tudo bem, o tempo do seu avô, quando eu nasci, tinham 3 bilhões de pessoas no mundo, hoje são 7. Né? Então você sai matando gente. Se você não gosta desse mundo que está, tem duas opções: ou você sai matando gente, né, ou então você vai, você faz você se congela, entra no teu freezer da tua casa, fecha o freezer e daqui a 30 anos você sai para ver se a gente melhorou alguma coisa, para ver se a gente já está mais adaptável para esse mundo. A gente tem que lembrar que nos últimos 200 anos nós saímos de 1 bilhão para 7 bilhões, nós demos um salto de 1 para 7. Né? Então é uma confusão generalizada, a gente está vivendo crises e mais crises por causa disso. Né? E a gente tem que saber administrar essa crise da hiperpopulação, que é o principal problema da humanidade hoje. Então a tecnologia, e nós somos homens seres tecnológicos, ela vem resolver esse tipo de problema. Então a gente vai colocar tudo em qualquer lugar. Então, uma coisa que até saiu, o Marcos Cavalcante comentou, que o Clemente Nóbrega disse que o Google Glass não vai para frente. E aí, uns 2, 3 dias depois, o que acontece? Eu vejo um filme, um show, em que o cara está assistindo o show e está filmando o show, todo mundo com o celularzinho levantado, com o braço levantado, atrapalhando os outros, inclusive, e o cara está fazendo o quê? O cara simplesmente está ali, gravando o filme, só olhando para o negócio. Por quê? Porque está com o Google Glass, está gravando. Então, não dá para você chegar e dizer assim, como disse lá o Clemente, assim, isso aí não vai funcionar, porque aí ele diz assim, que é uma coisa bacana, ele fala assim, isso não vem atender a uma demanda humana. Isso aí vem atender a uma coisa que não faz parte da humanidade, a gente tem informação nos nossos olhos, etc. Mas a gente já está fazendo isso. Né? A gente já está usando essa mobilidade, a gente já está usando, né, o celular para uma série de coisas, né? Para saber se o restaurante é bom, para saber se ele não é, se o taxista é bom, se ele não é. Né? Se você entrar no shopping, você precisa saber. Então você imagina, né, que você teria uma opção, no caso do Google Glass, de botar determinadas informações, até ligado um pouco até com um headphone, então e você poderia ter essas informações. Então e poder não só ter as informações, como produzir informações de uma forma muito melhor. Então, eu acho que no caso especificamente do Google Glass, né, especificamente eu acho que ele vai servir como se fosse um headphone. Né? Um headphone que vai ser a extensão dos nossos aparelhos móveis, e quando você estiver num determinado lugar, dentro do ônibus, você estiver dentro do metrô, quando você estiver andando no shopping, quando você estiver num determinado momento que você não quiser fazer uso das mãos, que nem a gente faz no headphone, você vai acionar, né, determinadas informações no óculos para te facilitar a vida, que são informações que cada vez mais vão te utilizando para tomar decisões. Por exemplo, eu ando em São Paulo, vocês devem andar também, ou quando a pessoa vem para o Rio e não conhece, você liga o GPS, ele vai apontando as setinhas e você sabe o caminho que você tem que tomar, e você não precisa ficar olhando o celular o tempo todo. Isso é uma coisa simples, porque você está com aquele óculos ali e está caminhando em cima disso. Bom, é mais ou menos isso que eu queria falar, é a minha primeira ideia sobre o assunto, e vamos discutindo mais. Se você gostou, marque o canal, siga o canal, comente, critique. Um abraço.